Agora, nessa quarta parte da aula, nos cabe fazer algumas observações sobre a jurisprudência, de uma forma geral, inclusive do Supremo, na interpretação da competência originária ou ratione persone, porque isso é extremamente relevante. Em primeiro lugar, eu vou começar pela súmula 451 do STF. De acordo com a súmula 451, os crimes cometidos após a cessação do mandato, de um mandato, né, eletivo, ela não implica na incidência da competência por prerrogativa de função e também após a cessação do exercício funcional, ainda que o mandato não seja eletivo. Tá? Então, veja, nós temos casos de competência originária, como nós vimos no bloco passado, que decorrem de previsões, digamos assim, que incidem sobre mandatos eletivos, não é? Presidente da República, vice-presidente da República, membros do Congresso, mas também sobre aqueles que não têm mandato eletivo, que têm um exercício funcional permanente, como é o caso de ministros, por exemplo, do STF. Então, aqui essa súmula se aplica a qualquer dos casos, ou seja, após a cessação do exercício funcional, seja ele eletivo ou não. Né? Então, por exemplo, ministros aposentados, eles, uma vez aposentados, eles já não se submetem mais à jurisdição originária, digamos assim, da corte. Não é? Então, afasta-se a competência por prerrogativa de função quando cessa o mandato, seja ele um mandato eletivo, ou quando cessa o exercício funcional, quando a competência é em razão de um exercício funcional, não de mandato eletivo. Isso por força da súmula 451. Em razão da decisão tomada pelo Pleno do STF em maio de 2018, na ação penal 937, que foi de relatoria do ministro Barroso, a competência originária, ela, nos casos de mandato eletivo, ou seja, do sujeito que ocupa uma função que importa em competência originária por mandato eletivo, implica dizer que essa competência originária só nasce com a efetiva investidura no cargo. Né? Melhor dizendo, com a diplomação no cargo, né? Não com a investidura, com a efetiva diplomação. Né? Então, nós teríamos assim que casos em que um sujeito eleito deputado federal ou senador da República, mas que esteja sendo investigado por crime praticado antes da sua diplomação como deputado federal, como senador, não teria competência originária do Supremo. Para dar um exemplo claro, né, é o que acontece, por exemplo, com o senador Flávio Bolsonaro, que está sendo investigado por fatos anteriores à sua diplomação como senador e que, portanto, ele está sendo investigado pela Polícia Federal na primeira instância. Né? Lá aqui no Rio de Janeiro, na superintendência aqui do Rio de Janeiro. Daí essa discussão entre Moro e Bolsonaro, afirmando que quando Bolsonaro interferiu na nomeação do superintendente da Polícia Federal do Rio de Janeiro, isso estava diretamente afetando a questão da investigação do seu filho. É um pouco diferente dos casos em que a gente não está falando de mandato eletivo. Então, quando se fala em investidura, né, há uma certa diferença. Quer dizer, quando o crime é praticado antes da investidura, mas em razão da investidura num cargo, como por exemplo de ministro, desembargador, cargo que é permanente, não é mandato eletivo, então há competência do tribunal, a competência originária, existe a competência por prerrogativa de função. Uma questão bastante interessante é a que se coloca a partir do mensalão.
né, no julgamento do mensalão, nós tivemos um caso bem interessante, porque sempre se entendeu que uma vez que o crime tenha sido praticado no mandato, durante o mandato, ele seria de competência originária, mas o Supremo mudou seu entendimento e passou a compreender que não basta que o crime tenha sido praticado durante o mandato. O sujeito tem que estar sendo julgado também durante o mandato. Então, se ele perde o mandato, por qualquer motivo, mesmo que o crime tenha sido praticado durante o mandato, em razão do mandato, ainda assim ele não terá mais a competência por prerrogativa de função. Foi o que aconteceu, por exemplo, com o Eduardo Cunha, que era deputado federal, presidente da Câmara, teve o seu. Ele era réu numa ação penal, por ele ser deputado federal, a competência era do Supremo Tribunal Federal, e ele perdeu o mandato em razão de uma decisão da Comissão de Ética ratificada pelo plenário da Câmara, e tão logo ele perdeu o mandato em razão da cassação do seu mandato, o Supremo declinou a competência, determinou que a remessa dos autos à primeira instância foi para a mão, então, naquela época, do juiz Sérgio Moro, então juiz Sérgio Moro. Acontece que no mensalão, né, no mensalão nós tivemos uma situação bastante complicada, porque nós estávamos diante de um caso bastante complexo, com muita conexão, né? Enfim, a gente vai falar sobre conexão mais à frente, mas com muita conexão, várias pessoas supostamente teriam praticado o crime em conjunto, e alguns deputados e ministros renunciaram aos seus cargos durante a tramitação do processo. Ora, pela lógica, se eles renunciaram, eles não tinham mais mandato, se eles não tinham mais mandato, então a competência deixava de ser originariamente do Supremo Tribunal Federal. Porém, o Supremo decidiu que quando a renúncia ela se faz como uma forma de burlar, né, a competência e, portanto, pode ser compreendida como uma fraude processual, sobretudo quando ela se dá após a instrução processual estar terminada, então não ocorre o declínio de competência. Por isso, então deputado Roberto Jefferson, o Zé Dirceu, o Bispo Rodrigues, todos eles deputados federais, renunciaram aos seus mandatos, mas ainda assim continuaram sendo julgados pelo Supremo na ação penal do mensalão. Outra questão que é bastante relevante é que quando ocorre a modificação da competência, quando se dá conta que estamos diante de um caso em que a competência era originária de um tribunal, ou seja, está lá tramitando em primeira instância e de repente o juiz se dá conta, opa, aqui era caso de competência originária e declina a competência para os tribunais superiores. Por lei, né, está previsto lá na parte de nulidade do Código de Processo Penal, coisa que vocês vão ver em Processo Penal 2, mas só para esclarecer, todos os atos decisórios são reputados nulos. O que não acontece quando ocorre uma superveniência da mudança de competência. São duas coisas diferentes. Uma coisa é quando os órgãos jurisdicionais não haviam se dado conta que era caso de competência originária. Aí, nesse caso, o declínio de competência implica na nulidade dos atos decisórios. Outra coisa é quando ocorre uma superveniência e muda-se a competência, como é o caso, por exemplo, da perda do mandato de um deputado, porque aí, nesse caso da perda do mandato, nós teríamos um declínio de competência sem que os atos tivessem sido praticados por juiz incompetente, porque o juiz era competente ou o tribunal era competente quando os praticou e, portanto, todos os atos são válidos. O último ponto sobre competência originária é uma súmula do STF, a súmula 721, que entende que no conflito entre competência do tribunal do júri, que é o caso dos crimes dolosos contra a vida, é competência do tribunal do júri, que é um órgão de primeira instância.
E os casos de competência por prerrogativa de função previstas nas constituições estaduais, não federal, estaduais, prevalece a competência do tribunal do júri. Então imaginem no Rio de Janeiro que um vereador tenha sido acusado de homicídio. Né? Ele vai ser julgado pelo tribunal do júri, que julga homicídios, ou ele vai ser julgado pelo Tribunal de Justiça do Estado. Ele vai ser julgado pelo tribunal do júri. Mas o Tribunal de Justiça não é instância, não é uma instância colegiada, não é prerrogativa de função? Mas essa previsão consta da Constituição dos Estados, enquanto a competência do Tribunal do Júri consta da Constituição Federal e, portanto, o STF entendeu pela súmula 721 que prevalece a Constituição Federal, tá? Então esse é um manancial de alguma jurisprudência sobre a competência originária. Resumidamente, os tribunais são competentes para julgar aquelas autoridades que tenham praticado o crime durante o mandato e também que o julgamento se dê durante o mandato. Não é? Basicamente, em regra, é isso, com todos os detalhes, né, que eu apresentei para vocês.